Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos na série Os 10 Mandamentos. E você lembra que no último vídeo falamos que Deus é poderoso para desvendar os nossos olhos, como Davi clamou a Ele. Ele é poderoso para nos ensinar e nos dar entendimento a respeito da sua lei. Sabendo disso, hoje nós vamos entender mais um pouco como surgiu os 10 mandamentos. Para algumas pessoas, os 10 mandamentos foi, na verdade, a lei que Deus deu a Moisés no monte, quando ele aparece com todo o poder e glória e fala ao povo. Sabe, pensar dessa forma é diminuir o poder e a influência dos princípios da lei de Deus, que é eterno, como Deus é eterno. Na verdade, pense comigo, como haveria pecado se não houvesse lei? Se o pecado é a transgressão da lei, compreendemos que desde quando iniciou o pecado, e aí podemos reportarmos lá no céu, quando houve então o início do pecado, havia já uma lei, um princípio. As verdades que nós encontramos nos 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo, foi uma forma que Deus traduziu, que fosse acessível àquele povo, que estava vivendo já há muitos anos na escravidão do Egito, e havia perdido toda a referência daquilo que eram os princípios e os valores que Deus havia colocado no seu povo desde o início. E hoje nós vamos meditar um pouquinho mais em Êxodo, no capítulo 20, no verso 2. Leia comigo esse texto. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Na verdade, queridos, os 10 mandamentos e esse texto, ele é uma resposta humana à ação divina. E aqui nós encontramos a resposta porque Deus primeiro libertou aquele povo. Deus ofereceu a graça, a salvação a eles, e Deus também ofereceu a eles a redenção. E toda vez que falamos de guardar os mandamentos, na verdade deve ser uma resposta nossa àquilo que Deus fez e faz por cada um de nós. Mas nesse texto específico, Deus se apresenta e encontramos aqui 6 atributos poderosos de Deus. E eu quero meditar com você em cada um deles. O primeiro é sobre um Deus exclusivo. E o texto diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus. Deus é um Deus exclusivo. Ele não queria que o povo de Israel pensasse que ele era mais um dos deuses que eles haviam contemplado no Egito. Um outro ponto importante que ele diz é o teu Deus. Esse Deus é um Deus pessoal. E agora mesmo, Ele está aí, perto de você, quando você ouve essa palavra. Ele cuida de você, porque Ele te ama. Ele sabe das suas dores, sabe dos seus sofrimentos, sabe das suas alegrias. Compartilha com você todos os momentos da sua vida. Ele é o teu Deus, Ele é o nosso Deus. E esse Deus, o terceiro ponto, Ele é um Deus das relações. Deus, Ele sempre se dispôs a relacionar com o ser humano, desde o princípio. E, na verdade, o grande propósito de Deus ao criar o ser humano foi para que pudesse ter uma relação de amizade, uma relação íntima com o ser humano. E esse Deus que se apresenta como eu sou, o Deus Todo-Poderoso, esse também é o Deus de ação libertadora e salvadora. Estou falando para alguém que está precisando da libertação. Estou falando para alguém que está precisando de salvação. Você precisa ter um encontro com esse Deus. O grande eu sou, o teu Deus. Ele está hoje, agora mesmo, aqui no meio de nós, porque Ele quer falar ao seu coração. Então, por que não abrir de uma vez por todas, o nosso coração e receber essa influência transformadora de Deus? Entenda que o mandamento só foi dado porque primeiro Ele ofereceu a graça, Ele ofereceu a libertação, Ele ofereceu a redenção. Queridos, quando o povo recebeu esses mandamentos, eles, na verdade, estavam recebendo princípios eternos que revelam o grande caráter de Deus. Não quer você também receber esses princípios eternos na sua vida? Primeiro passo, abra o seu coração, peça a Deus e Ele o ajudará. O segundo passo, reconheça-o acima de todas as coisas, porque Ele é o Deus, o teu Redentor, o teu Libertador. Vamos orar a Deus neste momento, pedindo a Ele essas bênçãos celestiais? Então ore comigo. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor se apresenta a nós como o grande Deus, o Libertador, o Salvador, aquele que nos oferece graça e redenção. Hoje nos apegamos à Tua promessa, Senhor,
Queremos ter um relacionamento com o Senhor, conhecendo-o profundamente através dos teus ensinamentos. Que as bênçãos celestiais sejam derramadas sobre nós, em nome de Jesus. Amém.